do Senhor Gideões de Cristo. Amém, meus queridos? Pois bem, amados, pastor Eduardo aqui vos falando. Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão Mesquita, que me dirigiu este convite e que me deu aqui esta tarefa, de dirigir uma palavra de Deus ao coração de vocês nesta ocasião. Pois bem, meus queridos, diante do contexto em que nós nos encontramos, eu refleti por algum instante acerca desse momento, pensando qual a palavra que eu poderia trazer ao coração de vocês que cooperasse, que contribuísse para a caminhada cristã de vocês. Pois bem, depois de pensar por algum tempo, eu resolvi nesta oportunidade falar sobre o papel do homem cristão em tempos de crise. É bem verdade, queridos, que em tempos de crise há muitas ações que se espera de todos. De certa forma, há sempre alguma coisa que, por menor que seja, pode ser realizada. Mas é bem verdade que a história nos confirma que os homens, eles sempre assumiram a vanguarda em tempos de crise, em tempos de dificuldade. E esses tempos que nós estamos vivendo, tempos de conflito, tempos de tensões em todas as áreas, em todos os aspectos da vida humana, nós homens, e especialmente nós homens cristãos, nós precisamos assumir a vanguarda. Nós precisamos de ter atitudes que Deus na sua palavra nos orienta e que então, através dessas atitudes, nós possamos de alguma forma, primeiramente, acima de tudo, em meio à crise, glorificar a Deus e desta forma administrar da melhor maneira estes tempos de dificuldades que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo. O texto, queridos, que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Neemias, capítulo de número 1, porque neste texto nós vamos observar que Neemias ele é um paradigma para todo homem cristão, porque Neemias também estava diante de uma realidade que lhe foi apresentada por um de seus irmãos que veio de Judá ao seu encontro. E nesta ocasião em que Neemias é confrontado com a realidade que estava ali na cidade de Jerusalém, quando ele é confrontado com a realidade dos judeus que escaparam ou que restaram, vamos assim dizer, na ocasião da invasão de Nabucodonosor e que permaneceram ali e que já haviam agora regressado na primeira leva, depois do decreto de Ciro, sob o comando de Zorobabel, e uma segunda leva sob o comando de Esdras. Quando ele passa a ter informações de como está o povo, quando ele passa a ter informações de como está Jerusalém, ele de fato entende que uma crise estava instalada em meio ao povo judeu, uma crise estava instalada na cidade de Jerusalém. Então, naquele momento, diante desta realidade, diante deste quadro, Neemias ele vai então agora desenvolver diversas ações. E essas ações, que são todas elas segundo a boa mão de Deus que estava sobre a vida de Neemias, nós vamos observar que essas ações, de alguma forma, cooperaram segundo a vontade soberana de Deus para que houvesse resultados que atingisse, tocasse vidas de pessoas que estavam sofrendo. E eu acredito que essa palavra é oportuna para nós nesta ocasião. Esta palavra é oportuna para todos nós que servimos a Deus, mas em especial esta palavra eu dirijo a você, homem cristão. Qual é o papel do homem cristão em meio à crise? Eu não quero nesta oportunidade fazer aqui uma lista de várias ações. Eu quero, na verdade, apontar para uma ação que deve preceder todas as demais ações. Sim, porque foi assim com Neemias. E nós vamos ver que diversos ou vários outros personagens bíblicos agem de forma semelhante a Neemias. Então este paradigma que é a vida de Neemias para nós, na verdade não é um paradigma
que está isolado na vida de Neemias apenas. É um paradigma bíblico que nós devemos assumir. Então, nestes dias de pandemia, nesses dias em que as sociedades estão convulsionando, em que os horizontes são bastante desanimadores e desafiadores, nestes dias em que todos, de alguma forma, estão buscando respostas para a crise, para as diversas situações que estão se desdobrando dentro dessa crise, então eu convido você a olhar comigo para esta ação primeira, para esta ação que Neemias exerceu e ela então veio a preceder todas as demais atitudes que ele tomou de forma muito bem sucedida posteriormente. Qual será esta ação na vida de Neemias que precedeu todas as demais ações de sucesso que ele teve e de alguma forma conseguiu amenizar o sofrimento daqueles que estavam em tempos de calamidade? Esta ação é uma vida marcada pela oração. Exatamente. Pode parecer bastante simples, pode parecer simplório para muitos. As pessoas geralmente elas costumam buscar receitas mágicas para solucionar as questões difíceis da vida. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que a oração é o caminho estabelecido por Deus. E este caminho que Deus estabeleceu, chamado oração, é um dos meios que Deus escolheu para agir no tempo e no espaço, agir na história dos homens. Nós vemos diversos exemplos de pessoas que oraram e Deus usou a oração dessas pessoas para poder executar a sua vontade soberana. Então, nós precisamos olhar para a oração e entender que nós, homens cristãos, somos chamados, antes de tudo, a dobrarmos os nossos joelhos com olhos marejados de lágrimas e clamar a Deus para que Deus entre com providência. Este tempo é um tempo que exige de nós, homens cristãos, acima de tudo, esta ousadia, esta coragem para nós dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus e orarmos a Ele, porque de fato este é um meio escolhido por Deus para que Ele possa desta forma então executar o seu projeto, o seu plano estabelecido nos seus decretos eternos. Então, nós vamos ler aqui o texto de Neemias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Observe isso. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, olhe isso, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Aqui foi feita uma descrição do quadro de crise que estava ali atingindo a vida dos moradores de Jerusalém e não só dos moradores de Jerusalém, pois a própria cidade ainda se encontrava debaixo dos escombros da destruição empreendida por Nabucodonosor. Mas na sequência, após Neemias ouvir este quadro que lhe é apresentado, após ele ouvir essa descrição de crise que estava ali tocando diretamente vidas, então agora Neemias ele vai reagir. Esta então é a primeira ação de Neemias, um homem que confia em Deus. E assim deve ser todos os homens cristãos. Esta deve ser sempre a primeira ação dos homens cristãos. Observe. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos,
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Queridos, até aqui, você vai observar comigo que ele ouve a descrição do que estava ocorrendo, do que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Ele vai ouvir a descrição da realidade que estava tocando diretamente a vida dos moradores de Jerusalém, os seus compatriotas, os seus irmãos, segundo a linhagem de Abraão. E então, ao ouvir isso, ele tem uma iniciativa, ele tem uma ação que precede todas as demais ações que virão posteriormente a esta, e todas as demais ações são resultados dessa ação primeira. Então eu queria chamar a sua atenção para isso. Qual o papel do homem cristão em tempos de crise? Entre tantas coisas que nós somos responsáveis diante de Deus, entre tantas coisas que nós somos chamados a fazer diante de Deus, diante da sociedade, a coisa mais primorosa que nós podemos realizar e que deve anteceder todas as demais ações para que estas sejam abençoadas por Deus, para que estas sejam bem-sucedidas, nós precisamos compreender este texto. Nós precisamos compreender que sem esta ação primeira, as demais coisas, elas de alguma forma elas têm dificuldade de serem realizadas, porque de fato, quando nós realizamos ações, e eu me refiro a você cristão, a você homem cristão, e é claro que essa palavra também alcança não somente os homens, mas também as mulheres. Mas entenda uma coisa, você homem cristão, quando nós tentamos realizar as demais ações, as quais nós somos chamados a realizar, das quais nós não podemos fugir, quando nós tentamos realizá-las sem primeiramente dobrar os nossos joelhos, nós revelamos com isso um tipo de autoconfiança, um tipo de prepotência, um tipo de orgulho. E é exatamente isso que nós não vamos encontrar de forma, vamos assim dizer, dominadora na vida de Neemias. Nós vamos encontrar em Neemias um homem que está tão cheio de amor por Deus, tão cheio de amor pelo povo de Deus, que ele não ousa ter nenhuma iniciativa, realizar nenhuma ação, sem, antes de tudo, dobrar os seus joelhos e recorrer a Deus. Porque somente Deus tem os recursos ilimitados que podem alcançar as reais necessidades das pessoas. Então, nós precisamos considerar que nesses dias de pandemia, que nesses dias de crise, que nesses dias difíceis que todos nós estamos enfrentando, nós precisamos considerar que a primeira ação do homem cristão deve ser semelhante à ação de Neemias. O quadro, de fato, ele está aí diante de todos nós, ainda que alguns ignorem. Mas o fato é que o mundo está em convulsão. O fato é que o mundo está conturbado. E se você for uma pessoa pé no chão, se nós formos homens que têm os pés no chão, nós não vamos tentar ficar como algumas pessoas que estão tentando de alguma forma negar os fatos ou negar a realidade. E diante da realidade, do quadro que está diante dos nossos olhos, nós precisamos saber que os nossos recursos são limitados, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos impotentes. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos de alguma forma demonstrando para o mundo que nós temos um Deus verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra,
E nós estamos assim, em nossa ação, expressando que nós confiamos neste Deus que possui recursos ilimitados, que possui recursos que podem alcançar a vida das pessoas. Então, a mais importante ação de um homem cristão em tempos de crise é a oração. Esta é uma premissa que nós podemos levantar diante deste texto. É uma afirmação que podemos fazer com segurança diante das Escrituras Sagradas. Diante das Escrituras Sagradas. Então você observa comigo que quando Neemias soube acerca da crise que estava assolando os judeus, quando ele ficou sabendo da situação vexatória da cidade de Jerusalém, ele dobra os joelhos diante de Deus. É interessante isso, sabe por quê? Porque diferentemente de Neemias, muitos homens que se dizem cristãos, e nessa oportunidade eu quero muito que nós possamos olhar para o nosso próprio coração, para saber se nós nos identificamos com Neemias, ou quem sabe nós então não estamos nos identificando com os homens que não possuem Deus. Uma dessas duas realidades nos toca. E eu espero muito que nós sejamos honestos com a nossa realidade, que nós possamos buscar a Deus, para que de fato sejamos como Neemias, um modelo de um homem cristão em tempo de crise. Então você observa que nós, diferentemente de Neemias, muitos de nós temos, eu até posso corrigir, não muitos de nós, isso é do próprio ser humano. O ser humano, de uma forma geral, ele tem a tendência de seguir muitas das vezes o mau conselho da incredulidade. Como que é o mau conselho da incredulidade que está presente no coração dos homens que não possuem Deus e que muitas das vezes assalta o coração de homens cristãos? O conselho da incredulidade é um conselho que nos leva para dois lados, ou para o desânimo diante do quadro de tristeza, de confusão. Às vezes o homem está desempregado, às vezes o homem está enfrentando situações de pressão intensa, muito grande sobre ele, e a incredulidade, ela tende a aconselhar ao homem a entregar os pontos, muitas das vezes, e viver uma vida desanimada, ou muitas das vezes a incredulidade aconselha o coração do homem, que deve estar na vanguarda, de cabeça erguida, lutando, mostrando esperança e fé. Muitas das vezes a incredulidade assalta o coração do homem cristão, e isso é muito comum nos homens que não têm Deus. Mas muitas das vezes a incredulidade, ela cresce de alguma forma no coração do homem que não possui Deus. Corrigindo aqui, perdão. Muitas das vezes a incredulidade, ela cresce no coração do homem cristão. Porque na verdade no coração do homem não crente, ela já está presente. Ela já está presente e o domina. Mas o homem cristão, você sabe, conforme Paulo colocou lá em Gálatas, capítulo de número 5, o homem cristão, ele tem uma luta. Existe uma luta dentro do homem cristão entre a carne e a nova natureza espiritual. E muitas das vezes a carne quer nos fazer duvidar de Deus. E é por isso que muitas das vezes a incredulidade, quando ela toma espaço no coração do homem cristão, ela quer tirar o homem da oração, o levando ao desânimo. E em segundo, muitas das vezes quer tirar o homem da oração, o levando não só ao desânimo, mas a uma ação precipitada, onde ele muitas das vezes quer resolver tudo rapidamente, e com isso nós vemos que o resultado dessas duas ações, tanto seja o desânimo como um homem que tenta resolver tudo do seu jeito, na força do braço, nós vamos ver que o resultado disso sempre será a frustração. Sempre será a frustração. Porque o desânimo não produzirá resultado bom. E o homem que abandona a oração, ignora a importância da oração, e ele apressadamente quer resolver todas as coisas, ele quer resolver tudo rapidamente, o que vai acontecer é que esse homem também será frustrado. Porque ele está atropelando aquilo que deve preceder todas as ações. Ele está atropelando aquilo que Neemias não atropelou. Neemias primeiro dobrou os joelhos diante da situação de crise. E ao dobrar os joelhos, ele foi muito bem sucedido nas ações posteriores. Então a oração, ela não deve estar desvinculada das responsabilidades que cabe ao homem cristão, como chefe de família,
e não só como chefe de família, mas às vezes como um empregado de uma empresa. O homem cristão ele tem muitas frentes de responsabilidade que Deus lhe confiou. Mesmo os homens cristãos não casados também possuem diversas responsabilidades que Deus lhe confiou. E nós precisamos entender que todas essas atividades, todas essas responsabilidades, elas serão melhor realizadas, melhor executadas quando a oração precede todas elas. Então, por favor, eu queria que você considerasse a importância dessa ação primeira, que é a oração. Veja, nós precisamos observar que Neemias é este modelo para todos os homens cristãos que estão enfrentando agora esse tempo de crise, Nós vamos observar que Neemias, ele é alguém que tem um coração tão apegado a Deus. Neemias é um homem que tem um coração tão apegado ao Senhor, que você vai observar que ele sabe quanta coisa precisa ser feita, mas ele entende que ele não tem os recursos para fazer. Ele entende sua pequenez. Neemias entende a sua limitação. Neemias sabe que a situação que se aplaca sobre a cidade de Jerusalém, que se aplaca sobre os moradores de Jerusalém, seus compatriotas judeus, ele sabe que ele não pode resolver sem o auxílio divino. Ele sabe disso. Então ele não mostra revolta contra as pessoas que fizeram aquilo. Ele não mostra raiva contra aquelas pessoas preguiçosas que lá dentro de Jerusalém não descruzam o braço para fazer alguma coisa. Não, ele não olha para isso. Ele vê que a crise está presente e ele entende ser um homem chamado por Deus para fazer alguma coisa, e então ele começa orando. E todos vocês que me ouvem, vocês têm algo a fazer dentro dessa crise, e você sabe disso. Ainda que o que você tem para fazer seja para os olhos da sociedade anônimo, mas você tem algo diante dos olhos de Deus a realizar. E você será bem sucedido se você seguir esse paradigma bíblico, se você começar orando como Neemias começou. Então, Neemias é este homem que está ciente da sua pequenez. Neemias é este homem que sabe que os recursos que ele carece para de alguma forma atuar melhor nesse tempo de crise estão todos eles nas mãos do Senhor nosso Deus. Nas mãos do Senhor nosso Deus. Então você vai observar que Neemias, ele dobra os joelhos. E após ele dobrar os joelhos, você vai observar, quando você faz a leitura do livro de Neemias, ele lidera o povo. E ao liderar o povo, ele consegue reconstruir os muros de Jerusalém em um tempo que, vamos assim colocar, um tempo recorde. Ele lidera o povo, ele reconstrói os muros. Ao reconstruir os muros, as portas que estão queimadas a fogo também são todas elas reconstituídas em seus devidos lugares. E ele trabalha trazendo uma ação para benefício social do povo, organizando a sociedade ali, a sociedade dos judeus. E não só isso, ele traz um benefício agora, por último, muito maior, porque ele organiza a vida espiritual do povo judeu. Então ele trabalha em todas essas frentes. E tudo isso que ele faz tem grande relevância, tem grande importância, mas ele não faz nada disso sem primeiro dobrar os seus joelhos. Neemias é um homem que valoriza tanto a oração, que no livro de Neemias você vai encontrar pelo menos umas 10 orações que foram registradas no livro que leva o seu nome. Por que isso acontece? Porque Neemias é um homem de oração. Neemias é um homem de oração. E isso é importante nós considerarmos, queridos. Isto é importante nós considerarmos aqui, nesta ocasião. Então você vai observar comigo que a oração é o meio pelo qual Deus opera e executa a sua vontade soberana. E Neemias está consciente disso. Neemias está totalmente consciente disso. E essa é uma consciência que nós, homens cristãos do século 21, que estamos enfrentando este momento trágico, este momento difícil. Eu não sei como você vê esse momento, como você classifica, mas de fato,
você sabe que tempos como estes, quando nós buscamos na história, nós podemos encontrar paralelos, nós podemos encontrar tempos semelhantes. Provavelmente você pode até encontrar tempos mais escuros que estes, mas não iguais. Não iguais. Então, os dias atuais, eles merecem essa classificação de tempos difíceis. Isso é indiscutível. E Deus quer te usar. Deus quer usar você com relação à sua família, Deus quer usar você com relação à sua igreja, Deus quer usar você com relação à sua comunidade, com relação à sociedade brasileira. Deus quer usar a sua vida, mas nós precisamos começar como homens cristãos, dobrando os nossos joelhos. Foi assim que Neemias começou a grande obra que ele realizou em Jerusalém. Agora, antes de nós entrarmos e abordarmos de uma forma mais direta esse texto, pense comigo, examine comigo o porquê que muitos homens cristãos desvalorizam essa ação. Nós precisamos pensar nisso um pouco, nós precisamos examinar isso um pouco mais de perto. Muitos homens cristãos, de fato, eles desvalorizam a oração. Eles querem agir, eles querem gritar palavra de ordem, eles querem, enfim, eles estão dispostos a fazer muitas coisas para tentar reverter a situação. Mas são poucos os homens cristãos que de fato estão dobrando os joelhos com os seus olhos cheios de lágrimas, como Neemias, recorrendo ao auxílio de Deus, buscando os recursos de Deus. Então, queridos, precisamos examinar por qual razão, por qual motivo tantos homens cristãos desprezam a oração. São aguerridos, estão prontos a fazer muitas coisas, mas eles não querem um momento a sós com Deus para abrir a sua alma, para derramarem suas queixas diante de Deus. Eles muitas das vezes não querem um momento a sós para apresentarem sua família, sua igreja, sua comunidade, sua sociedade a Deus. E isso é trágico, isso é triste, mas nós precisamos pensar um pouco, por que isso ocorre com os homens cristãos, por que há essa desvalorização com relação à oração, por que a oração tem sido colocada na lista de muitos homens cristãos como último item de importância. É algo que eu queria que você pensasse um pouco, que nós refletíssemos um pouco. E eu poderia inclusive nesse momento fazer uma pergunta a você que me ouve: o quanto você já orou neste tempo de crise? É uma pergunta que eu faço a você, para que você reflita, porque nós precisamos fazer reflexões sérias, porque o tempo em que vivemos exige reflexões sérias. Queridos, eu afirmo a vocês, com base neste texto de Neemias, com base no próprio paradigma bíblico, observa que na vida de Cristo nós vamos encontrar esse mesmo paradigma. A oração tinha lugar prioritário na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Observa que antes da sua ação mais importante, que foi ir ao Calvário, ele passou primeiro pelo Getsemane. Ele venceu a cruz no Getsemane. E Jesus é o maior exemplo para nós de um homem que nós podemos assim dizer, de um homem segundo a vontade de Deus. Jesus é o modelo perfeito de homem que todos nós devemos seguir. Para muitos homens cristãos, infelizmente, que estão com a mente cheia, vamos assim dizer, de informações culturais, e não só a mente cheia de informações culturais, muitos homens que se dizem cristãos atualmente, eles são dirigidos mais pela cultura do que pela própria escritura. E é por isso que para muitos homens cristãos, ser homem significa apenas a estética. Sim, para muitos homens cristãos, ser um homem significa apenas a estética. É claro que a questão da estética é importante para todos os homens, sem sombra de dúvida isso. Sem sombra de dúvida, isso faz parte. Mas isto não é a realidade total da questão. É preciso nós compreendermos que o melhor modelo de homem na Bíblia para nós é Cristo. E infelizmente a gente entende que alguns homens cristãos pensam que ser um homem de verdade é se coçar, às vezes cuspir no chão, enfim, e aí vai, você está entendendo? Ele vai buscando
ele vai buscando esse estereótipo na cultura e ele então entende que ser homem é isso. Mas ser homem, biblicamente falando, é ser como Cristo. E Cristo tinha uma mente que estava voltada para a eternidade. Por isso que ele valorizava a oração. Por isso ele valorizava a oração. E nós, homens cristãos, somos chamados a imitar Cristo e não imitar os modelos de masculinidade que o mundo nos apresenta. Precisamos ter uma mente eterna, e uma mente que está voltada para a eternidade sempre valoriza a oração. Sempre valoriza a oração. Sempre dá prioridade à oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque diante dessa realidade bíblica, que é esse paradigma de oração na vida dos homens de Deus, nós vamos observar, sinceramente, eu preciso dizer isso a você, que é mais difícil ser um homem de oração do que ser um homem que vai à guerra. Um homem pode ir à guerra dependendo do incentivo que ele tiver. Ele pode ir à guerra. Ele pode ir à guerra, por exemplo, em nome da sua carreira militar. Um homem pode ir à guerra por raiva, por ira. Um homem pode ir à guerra para proteger algo do seu interesse. Sim, um homem, dependendo do que o incentiva, ele pode ir a um combate armado. Eu não vou aqui entrar na questão se há legitimidade ou não nisso. Mas o fato é que a guerra é um ambiente de risco, é um ambiente que exige coragem. Você sabe disso. E é mais fácil um homem ir à guerra a ponto de perder a sua vida do que ele ser um homem de oração. Porque o homem, para ir à guerra, ele depende de alguns incentivos que possa tocar aonde é necessário em sua vida e lhe inflamar. Mas um homem, para ser um homem de oração, ele precisa ter a graça salvadora de Deus, operada pelo Santo Espírito de Deus em seu coração. Um homem, para ser um homem de oração, ele tem que ter nascido do alto, ele tem que já ter se arrependido dos seus pecados, ele tem que confiar verdadeiramente em Cristo, ele tem que ser nova criatura, ele tem que seguir os passos de Cristo. Um homem, para ser um homem de oração, não basta ele querer, ele tem que ter realmente, como disse e volto a dizer, ele tem que ter nascido de novo. Ele tem que ter nascido de novo. E são esses homens que estão fazendo falta em momentos como este. Homens que dobram os seus joelhos e choram. Que dobram os seus joelhos e oram com lágrimas. E clamam a Deus neste tempo de angústia. Então, sabe por que muitos homens não estão orando? Como eu disse a você que era bom a gente examinar isso. Porque infelizmente há muitos homens cristãos que estão dentro da igreja, mas ainda não tiveram uma experiência com o novo nascimento. Não tiveram uma experiência de salvação verdadeira. E muitos já até tiveram uma experiência de salvação, são verdadeiros discípulos de Cristo, mas nunca pararam para refletir na importância da oração, e a oração está esquecida em suas vidas. Essa é uma realidade. Queridos, homens de oração são raros. Homens como Neemias, que oram, são raros. Homens que conseguem entender o valor da oração. Agora nós precisamos responder, com base neste texto que nós lemos, algumas questões. Sabemos que Neemias é um paradigma, um modelo para nós de oração. E com base na oração de Neemias, nós precisamos pensar o seguinte: como Neemias orou, por que Neemias orou e quais as respostas que Deus deu à oração, ou melhor, às orações de Neemias. Houve resultados nas orações de Neemias? Então nós precisamos refletir sobre isso aqui rapidamente para a gente poder encerrar, para nós podermos concluir. Então a primeira questão que eu queria que nós pensássemos juntos nesta oportunidade é esta, né? Como Neemias orou? Então nós vamos observar a partir do versículo de número 4, que Neemias é um homem que ele não faz aquela oração em que ele apenas reúne algumas palavras para poder cumprir um ritual frio, para poder cumprir um dever vazio de Deus. Não, Neemias não é este homem.
Neemias é um homem que ora com o seu coração carregado de amor por Deus, carregado de amor pelo povo de Deus. É um homem que está com o seu coração transbordante de sinceridade diante de Deus. E é assim que nós, homens cristãos, somos chamados a orar nesse tempo de calamidade, nesse tempo de crise. A sua igreja está precisando de homens deste quilate. A sociedade está precisando de homens cristãos que oram como Neemias orou. Neemias está com o seu coração tão quebrantado, tão cheio de arrependimento, que o que está dentro do coração de Neemias começa a externar, não apenas em palavras, mas também em lágrimas. Por isso que o texto vai dizer que, tendo eu ouvido estas palavras, quando ele ouve acerca do povo, quando ele ouve acerca de Jerusalém, quando ele entende e compreende a crise com um olhar profundo, sim, com um olhar profundo. Por que com um olhar profundo? Muros quebrados, a cidade estava desprotegida, portas queimadas, a cidade estava sem governo, sem juízo. Ou seja, o povo em miséria, quando ele olha com profundidade, com seriedade para a realidade, coisa que muitos homens cristãos até agora não fizeram. Muitos homens até agora não procuraram compreender a realidade que está diante de si. Mas quando ele olha com este olhar que penetra, quando ele olha com este olhar que vê o detalhe que muitos desinteressados não vê, então ele chora. Ele ora, mas ele ora com lágrimas, porque ele ama Deus, ele ama o povo de Deus, ele ama a cidade de Jerusalém. Então ele começa a orar com lágrimas. Então é isso que os homens cristãos precisam começar a fazer. Esta é a ação que precede todas as demais. Uma oração carregada de lágrimas, porque o nosso coração deve estar batendo forte por Deus. Nós queremos ver Deus ser glorificado em tudo que está acontecendo, e nós queremos ver o bem de sua igreja. Nós queremos ver o bem não só da sua igreja, mas nós queremos ver o bem até mesmo daquelas pessoas que nós sabemos que não pertencem à igreja, estão perdidas. E é esses homens cristãos que estão faltando em nossos dias para assumir a frente de suas famílias, para assumir a frente de suas igrejas, para dar uma resposta a essa sociedade que está convulsionando a busca de respostas e sem direção alguma. Nós fomos chamados para ser esses homens. Ainda que o mundo despreze a oração, ainda que até mesmo muitas pessoas dentro da igreja desprezem a oração, você precisa ser um homem de oração como foi Neemias. Diante desta realidade que está aí, o quanto você tem orado e como você tem orado. Ore como Neemias, com o coração quebrantado, cheio de arrependimento, com lágrimas nos olhos. Isso só acontece com pessoas que de fato amam a Deus, amam a causa de Deus, têm empatia pelo próximo, se coloca no lugar do outro. Então, talvez você está bem em saúde, talvez você está bem financeiramente, mas você precisa se colocar no lugar daquele que já está desempregado. Você precisa olhar para a situação da igreja e de fato, pessoas estão se afastando, pessoas estão se dispersando. O Senhor Deus nos chama a derramar lágrimas neste momento, de joelhos dobrados, orando, clamando ao seu santo nome. E o Senhor, de fato, Ele tem levantado homens nessa época para isso. E quem sabe o Senhor está falando contigo nesta oportunidade. Ele quer te colocar entre estes, como Neemias. Como Neemias. Então, como Neemias orou? Com lágrimas, com quebrantamento, com arrependimento. Sim, porque eu posso dizer com arrependimento, porque quando você lê a partir do versículo de número 6, em que ele está exaltando a Deus no 5, no 6 ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos,
os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido. Olha como ele conjuga o verbo, ele se inclui, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido, versículo 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Neemias, ele está se colocando aqui diante de Deus com humildade. Ele está se colocando diante de Deus aqui com o coração não apenas quebrantado. Ele não apenas sente a necessidade alheia, mas ele também sente a sua própria necessidade enquanto ora, porque ele sabe claramente que aqueles dias difíceis eram resultado de um tempo de apostasia que havia antecedido seus dias. E quando ele vai diante de Deus, ele não se coloca acima, vamos assim dizer, de todos. Não, ele se coloca como um membro do povo de Deus. Ele se coloca como um daqueles que faz parte do povo de Deus. E ele entende que ele tem que se solidarizar com os seus irmãos. E é nessa solidariedade que ele, dobrando os seus joelhos, ele ora a Deus com arrependimento. Queridos, é tempo de nós orarmos com lágrimas, quebrantamento, mas sobretudo com arrependimento. Os dias que nós estamos vivendo são dias que nos conclamam, de fato, a confessar diante de Deus nossas culpas e nossos pecados. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que nós somos chamados a esta oração marcada pela confissão. Cristo, quando ensinou os seus discípulos a orar, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9, ele ensinou seus discípulos a orarem com confissão. Eu não sei porque tantos cristãos fazem resistência a isso, mas você, homem cristão, entenda, a verdadeira oração, ela tem esse elemento, o elemento da confissão. 1 João capítulo 1, versículo de número 8, vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. E quando chega no versículo de número 9, ele nos encoraja, ele diz que Deus é justo e fiel para perdoar, purificar todas as nossas injustiças. E é por isso que lá em 1 João capítulo 1, já no versículo de número 9, João vai dizer que se confessarmos as nossas injustiças, ele é fiel para nos purificar, para nos perdoar. Então, queridos irmãos, a Bíblia nos incentiva a prática da confissão. E este tempo é um tempo que exige oração marcada por lágrimas, confissão, quebrantamento. Então, se essa pergunta feita, é colocada diante do texto, essa é a resposta, como Neemias orou. Agora, nós podemos também perguntar por que orou, e aqui eu posso ser bem mais sucinto dizendo a você, e eu até já incluí essa resposta nas minhas palavras anteriores aqui. Ele orou porque ele era um homem que amava a Deus e que amava o próximo. E a prova que Neemias amava a Deus e ao próximo é quando ele dirige essa pergunta acerca da cidade de Jerusalém. Você observa que, se você estudar o contexto de Neemias, você vai ver que Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes. Quem era o rei Artaxerxes nesse momento? Era o homem mais poderoso do mundo, porque o Império Babilônico havia caído, o Império Medo-Persa estava em ascensão, estava no auge, no topo. E quem era Neemias? Neemias era o copeiro do homem mais poderoso do mundo. Ele estava na cidade, como ele bem colocou aqui para nós, ele estava na cidadela de Suzã, que era a capital de inverno, aonde o rei Artaxerxes passava o seu inverno ali no palácio, e lá estava Neemias com ele, o homem da mais alta segurança de Artaxerxes, porque o copeiro era responsável em experimentar as bebidas do rei. Então o rei não poderia colocar qualquer pessoa neste cargo, tinha que ser uma pessoa de alta confiança, e este era então o cargo de Neemias. Neemias era o homem da mais alta confiança de Artaxerxes. E então este homem,
que está no topo, vamos assim dizer, aquela sociedade ali, né, na nata. Este homem, ele demonstra um amor por Deus quando ele faz aquela pergunta: como estão os nossos irmãos judeus? Como está a cidade de Jerusalém? E Neemias, quando chega no capítulo de número 2, você observa logo no versículo, a partir do versículo 1, que quando o rei percebe a tristeza do seu semblante e fala: essa tristeza não é doença, me diga. Ele vai falar: como não estaria triste eu? Aí ele vai relatar a situação vexatória da cidade de Jerusalém, que é a cidade dos sepulcros de seus pais. Então você observa que Neemias, ele tem um amor por Deus, e ele tem um amor pela causa de Deus, pelo povo de Deus. E é isso que nós podemos então responder por que Neemias orou. Porque ele ama Deus, ele ama o próximo. E nós podemos dizer mais: este homem que ocupa este alto posto, ele vai deixar esse posto para ir lá para o lugar em que as pessoas estão em miséria, aonde os muros estão quebrados e as portas queimadas a fogo. Ele deixa a sua zona de conforto, ele abre mão disso aqui, porque sua vida agora deu um giro de 180 graus a partir do momento em que ele ficou sabendo dessa situação calamitosa, e ele parte em direção a uma cidade que ainda está debaixo do pó da destruição. Ou seja, nós vemos um homem que está desprendido e desapegado de sua própria vida, um homem que ele demonstra que está entregue a Deus e a sua causa. Então, por isso ele ora, porque ele é um homem que ama Deus e ama o próximo, e ele é um homem que está demonstrando um amor sacrificial, que visa a glória de Deus e o bem-estar do seu semelhante. E são esses homens cristãos que nós precisamos neste momento de crise. Homens que estejam prontos a abrir mão do seu conforto, homens que possam se lançar nas mãos de Deus, para serem usados por Deus de forma extraordinária. E isso começa com a oração. E por último terminamos dizendo: quais foram as respostas? Bem, Neemias passou aproximadamente 4 meses orando, do mês de Quisleu até o mês de Nisan. Mês de Quisleu, versículo 1 do capítulo 1. Mês de Nisan, capítulo 2, versículo 1. Aproximadamente 4 meses, de acordo com o calendário deles. E o que acontece, queridos? Ele passa esse tempo buscando a Deus de diversos modos e maneiras, de forma quebrantada, de forma sincera, confessando seus pecados, porque ele amava a Deus e a causa de Deus, ele amava o próximo. E então agora, queridos irmãos, você observa que após todo este tempo de oração, ele parte para Jerusalém. As respostas: Deus abre o coração do rei Artaxerxes para enviar Neemias com provisão, com segurança, sim, com guardas, para que ele pudesse atravessar as fronteiras das províncias que estavam debaixo do comando do Império Medo-Persa. E então, queridos irmãos, ao chegar lá, Deus lhe dá sucesso em sua liderança. Ele lidera o povo se agrupa, o povo se ajunta, o povo compra a ideia de Neemias e o povo parte para o trabalho, queridos irmãos. E as muralhas em 52 dias, irmãos, são reerguidas para a glória de Deus. São reerguidas para a glória de Deus. E Neemias agora começa a consertar a vida social daquele povo. E por fim, Neemias traz um conserto com a ajuda de Esdras. Neemias traz agora, não só com a ajuda de Esdras, mas de outros, Neemias agora traz então um conserto espiritual para a vida daquele povo. Deus trouxe muitas respostas e de fato, queridos irmãos, depois deste início com oração, as coisas não permaneceram mais da mesma forma no povo judeu, na cidade de Jerusalém. Então, queridos, que Deus levante homens cristãos em meio a esta crise. Homens que têm muitas responsabilidades a serem executadas, mas que não ousam começá-las sem antes dobrar os joelhos diante de Deus. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, um forte abraço aqui do pastor Eduardo, Igreja Bíblica Evangelho da Graça. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço. Irmão Mesquita, obrigado pelo convite. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. É isso aí, irmãos. Vamos marchar de joelhos diante da presença de Deus. E Deus nos dará vitória em nome de Jesus. Amém.